Você já se sentiu completamente sem saída? Como se sua vida tivesse se tornado um deserto, seco, sem perspectivas, sem esperança? Aqueles momentos em que tudo parece perdido, em que seus sonhos estão mortos e enterrados, em que até sua fé parece ter se esvaído. Pois bem, essa não é apenas uma sensação moderna, é um dilema humano que existe há milênios. E foi exatamente isso que Deus revelou a Ezequiel. Imagine-se em seu lugar. Um vale imenso, repleto de ossos secos espalhados pelo chão. Nenhum sinal de vida. Nenhuma esperança. Apenas silêncio e morte. Agora, a grande pergunta: será que ossos secos podem voltar a viver? Porque é exatamente assim que muitas pessoas se sentem. Vêm suas vidas desmoronando, suas forças se esgotando, e no fundo, começam a acreditar que não há mais jeito. Mas aqui está a reviravolta. O impossível só é impossível até Deus entrar na história. O que parecia um fim trágico se tornou uma das maiores demonstrações de restauração da Bíblia. Os ossos começaram a se mexer, se juntaram, ganharam forma, mas ainda estavam sem vida. Isso te lembra algo? Às vezes, até tentamos recomeçar, mas ainda nos sentimos vazios. E é aí que entra o segredo mais profundo dessa visão. O que aconteceu naquele vale não foi apenas um milagre sobrenatural, foi uma mensagem clara para todos que um dia se sentiriam sem esperança. A transformação vem em etapas. Primeiro, a estrutura se reconstrói. Depois, a vida é soprada novamente. Se Deus trabalhou assim naquela época, por que não faria o mesmo hoje? E se, na verdade, sua vida já estiver passando por esse processo e você ainda não percebeu? Você pode estar no meio da maior reviravolta da sua história sem sequer notar. Mas há um detalhe: para que o impossível aconteça, você precisa fazer sua parte. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. O que essa visão realmente significa? Como ela pode transformar sua forma de enxergar a vida? E, acima de tudo, como você pode aplicar esse ensinamento para sair do seu próprio vale de ossos secos? O que aconteceu com Ezequiel não é apenas uma história antiga, é um mapa, um guia para todos que precisam de uma mudança radical. E acredite, se Deus fez antes, Ele pode fazer de novo. Vamos mergulhar nessa revelação. Imagine-se no meio de um vale imenso, onde o silêncio é tão profundo que chega a ser ensurdecedor. O chão está coberto por milhares de ossos secos, espalhados como se uma batalha tivesse acontecido há séculos e ninguém tivesse sobrevivido para contar a história. Não há sinal de vida, nenhum pássaro, nenhuma brisa, nada além do peso esmagador da desolação. Foi exatamente isso que Ezequiel viu em sua visão, um retrato vívido da desesperança, da falta de perspectiva, do completo abandono. Mas, o que parecia ser apenas um cenário assustador escondia uma mensagem muito mais profunda e transformadora. Aqueles ossos secos não eram apenas restos de uma guerra esquecida. Eles representavam o povo de Israel em total desespero e afastamento de Deus. Estavam no exílio, derrotados, sem lar, sem templo, sem identidade. Sentiam-se esquecidos, como se sua história tivesse chegado ao fim. É curioso como essa cena bíblica ecoa até hoje, não é? Quem nunca sentiu que estava num vale de ossos secos, onde nada mais fazia sentido e tudo parecia perdido? Talvez seja a crise financeira que te pegou de surpresa, um relacionamento que se desfez, um sonho que foi enterrado. Mas calma, a história não acaba aqui. É nesse ponto que entra o elemento mais poderoso dessa visão: a possibilidade da restauração. O Vale de Ossos Secos não era apenas um fim trágico, mas o começo de algo extraordinário. Assim como a desesperança parecia inescapável, a transformação também poderia ser inimaginável. Afinal, quando tudo parece perdido, é aí que as reviravoltas mais impressionantes acontecem. Mas, para que algo novo nasça, primeiro é preciso entender que há um processo, e esse processo começa com uma ordem divina. No meio daquele vale desolador, Deus faz a Ezequiel uma pergunta intrigante: esses ossos podem viver? Parece um teste de fé, não é? A resposta lógica seria um sonoro não, afinal, ossos secos não voltam à vida. Mas Ezequiel, em vez de se apoiar na razão humana, responde com sabedoria:
Senhor Deus, tu o sabes. Isso é poderoso. Muitas vezes, nos vemos diante de situações aparentemente impossíveis, onde a lógica nos diz que não há saída. Mas, e se, em vez de nos rendermos ao óbvio, confiássemos no que Deus pode fazer? Foi nesse momento que começou a primeira etapa da ressurreição, o processo de reconstrução dos corpos. Deus então ordena que Ezequiel profetize. E ele obedece. E de repente, algo extraordinário acontece. Os ossos começam a se juntar. Imagine o barulho ensurdecedor de milhares de ossos se encaixando, formando esqueletos completos. Mas, espere, mesmo formados, ainda não havia vida neles. Isso nos ensina algo profundo. Estruturas bem organizadas não significam que há vida nelas. Um relacionamento pode parecer sólido, mas estar sem essência. Uma carreira pode ser brilhante, mas vazia de propósito. E uma fé pode parecer robusta por fora, mas sem conexão real com Deus. Isso nos leva à segunda etapa da ressurreição. Agora vem a parte mais impressionante. Deus ordena que Ezequiel profetize novamente, mas dessa vez ao Espírito. Ele chama os 4 ventos, que representam o Espírito Santo vindo de todas as direções para trazer vida. E, no instante em que o sopro divino invade aqueles corpos, um exército inteiro se levanta. Isso nos ensina que não basta estrutura, é o Espírito de Deus que dá vida. Podemos construir, planejar, organizar, mas sem o sopro divino, tudo fica inerte. Esse momento é um divisor de águas na visão de Ezequiel, também, na forma como encaramos os desafios. Pense nisso. Quantas áreas da sua vida podem estar bem montadas, mas ainda sem vida? Que sonhos, relacionamentos ou projetos precisam do sopro de Deus para realmente despertarem? A restauração nunca é apenas física, ela é espiritual. Mas, para entender esse princípio, precisamos ir além e perceber o verdadeiro propósito por trás dessa visão. Se existe algo que essa visão ensina, é que nenhuma situação está além da restauração de Deus. O vale estava repleto de ossos secos, esquecidos pelo tempo, sem qualquer sinal de vida. Aos olhos humanos, o destino daqueles restos era o pó, mas Deus tinha outros planos. Ezequiel presenciou algo impensável. Aquilo que estava morto voltou a viver. Isso não é apenas um evento sobrenatural do passado, mas um lembrete poderoso para os dias de hoje. Quantas vezes nos sentimos exatamente como aqueles ossos secos, sem esperança, sem direção, sem força? Mas, assim como Deus restaurou aquele vale, Ele pode restaurar qualquer coisa na sua vida. A mensagem aqui é clara. O que parece impossível para os homens é apenas o começo para Deus. Mas há um detalhe essencial: Deus poderia ter restaurado os ossos sem pedir a Ezequiel que profetizasse, mas ele escolheu trabalhar através dele. Isso nos ensina que a fé não é passiva, é preciso agir. Muitas vezes, esperamos por um milagre enquanto continuamos parados, mas Deus nos chama para profetizar sobre nossa própria vida. Em outras palavras, pare de apenas esperar e comece a declarar transformação sobre sua realidade. Está enfrentando um problema financeiro? Tome decisões sábias e profetize prosperidade. Seu casamento está em crise? Invista tempo, diálogo e amor, enquanto pede a Deus para restaurá-lo. A esperança que essa visão traz vai além da restauração pessoal, ela é uma promessa para todos. Assim como Deus restaurou Israel, Ele continua restaurando famílias, comunidades e até nações. Mas é preciso acreditar, mesmo quando tudo aponta para o contrário. Pense em José, que foi vendido como escravo e acabou governando o Egito. Ou em Jó, que perdeu tudo e depois teve sua vida restaurada em dobro. Se Deus fez isso antes, por que não faria agora? Ele não mudou. O problema é que, muitas vezes, olhamos para as dificuldades e esquecemos do poder de Deus. A grande questão é: você acredita que o vale de ossos secos da sua vida pode se transformar? Muitas pessoas vivem presas à ideia de que certas coisas nunca mudarão. Mas a história de Ezequiel prova que Deus não precisa de condições favoráveis para operar milagres. E quando Ele age, não apenas traz esperança, mas transforma tudo de maneira inesperada. Mas ainda há um fator crucial para que essa transformação aconteça:
E é exatamente isso que nos leva ao próximo ponto. Ezequiel poderia ter duvidado, hesitado ou questionado, mas ele simplesmente obedeceu. Quando Deus lhe ordenou que profetizasse sobre os ossos secos, ele não tentou entender como aquilo aconteceria. Ele apenas falou o que Deus mandou. Isso é um ensinamento poderoso. Muitas vezes, a transformação começa não quando entendemos, mas quando obedecemos. Quantas vezes você já duvidou de algo porque parecia absurdo demais? Por que não fazia sentido? O problema é que ficamos presos ao que os olhos veem, enquanto Deus trabalha no invisível. A profecia de Ezequiel nos ensina que as palavras têm poder, e que aquilo que declaramos pode dar vida ou condenar ao fracasso. O que torna essa passagem ainda mais impactante é que Deus escolheu agir através de um homem. Ele poderia ter falado diretamente com os ossos, mas usou a boca de Ezequiel para liberar vida sobre eles. Isso nos ensina que Deus nos dá autoridade para transformar realidades. Se as palavras de um homem, quando alinhadas com Deus, puderam trazer um exército à vida, imagine o impacto do que declaramos todos os dias. Já percebeu como algumas pessoas vivem reclamando, e de fato, suas vidas parecem estagnadas? Enquanto outras vivem declarando fé e atraem oportunidades? O que você diz a si mesmo e aos outros pode estar moldando sua realidade mais do que imagina. Mas não basta apenas falar, é preciso crer e agir. Ezequiel não apenas profetizou, ele se posicionou como alguém que acreditava na palavra de Deus. Muitas vezes, esperamos que as circunstâncias mudem antes de tomarmos uma atitude, mas a verdade é que Deus nos desafia a agir antes da mudança acontecer. Quer um exemplo prático? Em vez de esperar uma oportunidade de trabalho cair do céu, mova-se e acredite que Deus abrirá as portas certas. Em vez de esperar a família mudar sozinha, comece a plantar amor, paciência e perdão. Profetizar é mais do que dizer palavras positivas, é agir em fé, mesmo quando tudo parece morto ao seu redor. Agora, pare por um momento e pense: sobre quais ossos secos da sua vida você precisa profetizar hoje? O que está paralisado, estagnado, sem vida? Talvez seja um projeto que nunca saiu do papel, um sonho que ficou adormecido ou até a sua fé que esfriou com o tempo. Se Deus deu essa autoridade a Ezequiel, por que não daria a você? A visão do Vale de Ossos Secos não foi apenas sobre o passado, ela é um lembrete de que a transformação começa com a palavra e a obediência. Mas para entender como tudo isso se encaixa na história maior de Israel, é preciso olhar para o contexto em que essa visão aconteceu. Para entender o verdadeiro impacto dessa visão, precisamos voltar no tempo e mergulhar no cenário em que Ezequiel viveu. Israel estava devastado, tanto física quanto espiritualmente. O templo, o coração da identidade do povo, havia sido destruído. O exílio na Babilônia não era apenas uma mudança geográfica, mas um golpe profundo na alma da nação. Os israelitas se viam como um povo derrotado, sem esperança, sem futuro. Eles acreditavam que Deus os havia abandonado, que tudo o que conheciam tinha sido varrido da história. É exatamente por isso que a visão dos ossos secos foi tão impactante, porque representava o povo de Israel em total desespero e afastamento de Deus. O que torna essa história ainda mais impressionante é que a restauração prometida por Deus não era apenas uma reconstrução física, mas também espiritual. Ele não queria apenas trazer o povo de volta à sua terra, mas também trazê-los de volta para ele. Muitas vezes, queremos que nossas circunstâncias mudem, mas esquecemos que a maior transformação precisa acontecer dentro de nós. O exílio foi doloroso, mas teve um propósito: quebrar a autossuficiência do povo e fazê-los enxergar que sem Deus, eles estavam tão mortos quanto aqueles ossos secos. Quantas vezes precisamos ser levados ao fundo do poço para percebermos que dependemos de algo maior do que nós mesmos? Se analisarmos a história de Israel, veremos que esse não foi o único momento em que eles precisaram de uma restauração milagrosa. No Egito, foram escravizados por séculos antes de serem libertos por Moisés. No deserto, enfrentaram provações para aprender a confiar em Deus. E no exílio, precisaram perder tudo para entender que sua identidade não estava na terra, no templo ou no rei, mas no próprio Deus. Isso nos ensina uma lição poderosa:
A restauração de Deus nem sempre acontece da forma que esperamos, mas sempre acontece da forma que precisamos. Muitas vezes, achamos que Deus nos abandonou, quando na verdade Ele está nos preparando para algo maior. A promessa da restauração de Israel se cumpriu anos depois. Eles voltaram para sua terra, reconstruíram sua identidade, e mais tarde, viram o cumprimento final dessa restauração em Cristo. Mas essa história não é só sobre o passado. O que aconteceu com Israel também acontece conosco. Em quantas áreas da sua vida você já se sentiu exilado, sem direção, distante de Deus? Essa visão prova que não importa quão perdidos possamos estar, Deus sempre tem um plano de restauração. E é exatamente essa aplicação para os dias de hoje que nos leva ao próximo ponto. Se há algo que essa visão ensina, é que a restauração não é apenas uma história do passado, é uma promessa viva para os dias de hoje. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos nossos próprios vales de ossos secos. Às vezes, é uma crise financeira que nos derruba, um relacionamento que se desmorona, um sonho que parece inalcançável ou até mesmo um momento de profunda solidão espiritual. A boa notícia é que, assim como Deus restaurou Israel, Ele pode restaurar qualquer coisa. O primeiro passo, reconhecer que, por mais sem esperança que uma situação pareça, ela ainda pode ser transformada. Deus não vê impossibilidades, Ele vê oportunidades para agir. Mas essa restauração exige algo essencial: ação combinada com fé. Ezequiel não apenas assistiu ao milagre, ele profetizou sobre os ossos, ele falou vida sobre aquilo que parecia morto. Isso nos ensina que não basta esperar que tudo melhore por conta própria. Muitas pessoas querem mudanças, mas permanecem presas a velhos padrões, medos e inseguranças. Se você quer ver transformação em alguma área da sua vida, comece a agir com fé. Quer um casamento restaurado? Invista em diálogo, compreensão e perdão. Quer crescimento profissional? Aprenda novas habilidades, busque conhecimento. Quer uma fé mais forte? Estude a Bíblia, ore, envolva-se em uma comunidade que fortaleça sua caminhada. Outro ponto essencial: a restauração é um processo, não um evento instantâneo. Lembra que os ossos primeiro se juntaram, depois ganharam carne, e só depois receberam o sopro de vida? Isso mostra que Deus trabalha por etapas. Muitas vezes, queremos que tudo mude de uma hora para outra, mas o processo de Deus envolve paciência, aprendizado e crescimento. Isso significa que, mesmo quando você não vê mudanças imediatas, Ele ainda está trabalhando. Já percebeu como algumas das maiores mudanças da vida acontecem gradualmente? Uma semente não vira árvore da noite para o dia. Um atleta não se torna campeão com um único treino. Da mesma forma, sua restauração pode estar acontecendo agora, mesmo que você ainda não perceba. Agora, a grande questão: em quais áreas da sua vida você precisa que Deus sopre vida novamente? Será que há sonhos que você abandonou? Relacionamentos que você já considerou irreparáveis? Um propósito que parece ter se perdido no tempo? Essa visão de Ezequiel é um lembrete poderoso de que o mesmo Deus que levantou um exército de ossos secos pode levantar você também. Mas, para isso, você precisa dar o primeiro passo, e esse passo começa quando você decide confiar que a restauração de Deus ainda é real e possível. Se tem algo que essa história nos ensina, é que nada está realmente perdido quando Deus entra em cena. Aquilo que parecia morto, sem futuro, sem esperança, foi restaurado de maneira completa. Mas perceba, os ossos não voltaram à vida sozinhos, foi preciso profetizar, agir e acreditar. Então, a pergunta que fica é: quais são os ossos secos da sua vida hoje? O que você já desistiu de tentar porque achou que não havia mais solução? O que você tem encarado como impossível, mas que Deus pode transformar completamente? A verdade é que muitas pessoas vivem no limite da restauração, mas nunca tomam o passo necessário para experimentá-la. Elas esperam que algo mágico aconteça, sem perceber que a transformação começa quando elas decidem acreditar e agir. Ezequiel não ficou parado esperando que os ossos se movessem sozinhos, ele abriu a boca, declarou vida e viu o impossível acontecer. E você? Será que está esperando demais?
Será que não está na hora de profetizar sobre sua própria vida e dar o primeiro passo para a mudança? Agora é o momento de refletir e agir. O que você pode fazer hoje para começar sua restauração? Talvez seja retomar um projeto, perdoar alguém, recomeçar com um novo propósito ou simplesmente confiar que Deus ainda tem planos para você. O que quer que seja, não adie mais. O Vale de Ossos Secos não foi apenas um episódio da Bíblia, ele é um lembrete de que o impossível acontece quando nos alinhamos com Deus e agimos com fé. Se esse conteúdo fez sentido para você, não saia sem se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você sempre vai encontrar ensinamentos profundos que podem mudar sua vida. E já que você chegou até aqui, que tal deixar um comentário contando qual área da sua vida precisa de restauração? Vamos juntos construir uma comunidade de pessoas que acreditam no poder da transformação.